Olá pessoal, Jogo da Discórdia rendeu, com várias discussões e desentendimentos entre os brothers. Teve fogo no parquinho. Vejam completo tudo o que aconteceu. Com o repertório atualizado para encarar mais um Jogo da Discórdia? Mais ou menos. Vamos ver. Nas últimas horas? Vamos ver. Até o filme foi pra Discórdia hoje, Tadeu? Vai fazer o quê? Como é flash? Não dá pra ver, amigo. Peraí, deixa eu ver se dá pra ler. Flash de traidor, manipulador e medroso. Como você tá? Ixi, Nossa, Maria. gente, que difícil. Ixi. Você vai sentar. Ô, gente, vocês não dão um pulo pro lado aí, não? É, dá um pulo pro lado aí, galera. Vai pro lado, Lucas. Vai. Manipulador, traidor e o quê? Medroso. Traidor. Já pensou um jogo assim que tem escrito traidor? Exatamente. Porra! Eu vou colocar medroso. Todos acomodados? Tá escrito ali? Hoje, como vocês veem, Manipulador. vamos lá? Não consigo ler o outro. Vamos lá. Todos acomodados? Hoje é dia do Jogo das Flechas. Cada um vai escolher uma flecha para uma pessoa e espetar o avatar da pessoa escolhida da mesma maneira, como esse exemplo que está aí para vocês. Manipulador, traidor e... Aqui. Entendi. Medroso? Enfia mesmo, né? Manipulador, Passada. traidor e medroso. Importante. Primeiro você diz quem você vai colocar a flecha, em quem você vai colocar. Depois coloca a flecha no avatar. E por fim, explica Traidor, por quê. manipulador e traíra. Ouviu, Eli? Tá. Tá lembrado da ordem? Como é que é? Escolhe a Escolhe pessoa. a pessoa e depois explica o porquê. Isso. Escolhe a pessoa, Só flecha. coloca a flecha e explica por quê. Só é uma flecha? Pois eu já falei isso. Vamos lá. Uma flecha para uma pessoa. Vocês viram? Temos 3 opções de flecha. Manipulador, traidor ou medroso. Vamos começar pelos emparedados. Gustavo, Scooby e Vini. Quem de vocês 3 quer abrir o jogo? Medroso. Não quer abrir? Ninguém faz questão? Não? Eu posso ir. Ai. Primeiro, por favor, o nome, Scooby. Ô, Lucas. Aí, pode ir lá e espetar a flecha. Qual é a flecha? Traidor. Por favor, Scooby, pode desenvolver. Bom, eu acho que o Lucas não traiu a mim como jogo, não, porque eu nunca fui um aliado dele como jogo. Tanto que eu falei que já aqui não seria nenhuma surpresa pra mim ele ter votado em mim. Tipo, tudo bem, tá tudo certo. Teria sido ótimo, ok, se ele tivesse falado, não, votei em você. Outros motivos. Ele botou alguns motivos, outros até depois que acabou ao vivo. Que já vou começar com um deles que foi... não, porque vocês estavam armando de votar em mim. Eu nunca fiz isso na vida. Então você já se baseou num fundamento falso. O outro numa noite anterior, ele estava me abraçando, tirou foto comigo pro feed, fez questão de ficar olhando para mim, conversando comigo e falando várias coisas. Ele se colocou num lugar, né, além do que só o educação, cumprimento e tudo mais. Então, quando ele foi falar algumas coisas para mim, que era mais sobre o meu pessoal, não só sobre o jogo, achei que você podia ter falado comigo ou me perguntado ou tentado entender o porquê eu lidou desse jeito aqui dentro do jogo. Eu, por exemplo, você falou que eu sou um cara forte e que, ao mesmo tempo, eu sou um cara que faço descaso com o jogo. Bom, todas as provas dei tudo de mim. Fui um dos caras que mais ganhei provas aqui. Então acho que isso não é descaso com o jogo. E nas relações também pessoais, acho que algumas pessoas sabem, como eu fui um cara que me dediquei nas relações pessoais e criei relações profundas e fortes com várias pessoas aqui. Indiquei pessoas, por exemplo, que saíram e eu acho que no geral isso dar valor ao jogo. Porque se você está falando dar valor ao jogo como a forma que eu lidou aqui, eu acho que você está confundindo forma leve com descaso do jogo. Descaso do jogo tem outras coisas aqui e nem por isso eu julgo ninguém. Como, por exemplo, descaso com o jogo, na minha opinião, é perder estaleca doidado. Porque aí você já envolve o coletivo. Porque depois você
não tem tanto dinheiro para dar na xepa, por exemplo, aí você está afetando o coletivo, na minha opinião. Como eu, por exemplo, as 2 vezes que fui para a xepa, uma vez eu dei 1.000, a segunda eu dei 1.200, a outra eu dei 1.800 e teve pessoa que deu 200, deu 300. Mas eu nunca me incomodei com isso, porque eu acho que isso é um problema de cada um e cada um lidar do jeito que quiser. E também não vou julgar, só estou dando exemplo do que isso é um descaso para mim, entendeu? Ou um outro descaso é o que você fez. Você não se baseou num fundamento verdadeiro, você se baseou num fundamento falso e falou, chegou ali na sala, depois chegou ao vivo e falou, não, e tem isso também. Vou votar em você, sendo que você é um cara que me chamava de padrinho, falava que você é um cara que escolheu no dia que você estava sozinho na sala, eu resolvi ele te fazer companhia. Você se abriu sobre coisas pessoais da sua vida que acho que até então você não tinha desenvolvido com ninguém. E acho que a gente tinha uma relação a mais do que só a educação. E pra mim, foi esse lugar que me pegou. Valeu, tchau. Eu posso? Tem mais 2 flechas. Não, é uma flecha só. Pode responder, se quiser. Pode. Então, meu voto ontem foi baseado... Breve resposta, por favor. Tá. Bem direto. Gosto muito de você, continuo gostando muito de você, mas o meu voto foi extremamente estratégico. Tenho um carinho, mesmo você não tendo mais carinho por mim, eu tenho um carinho muito grande por você, Scooby. O estratégico eu entendo, eu já te falei. Beleza, só Eu isso. achei que a forma que você falou... Mas eu tenho muito carinho por você. É isso que eu quero que você não esqueça. É isso, Scooby, entendeu? Ah, é uma só? Os outros emparedados. Tem que enfiar 3 flechas. Eu vou então, Pitadeu. Vai lá. Bom, Nome qual flecha? mantendo a minha coerência de não repetir alvos, hoje eu vou falar de Lina. Todo amassado. Você disse que a Lina é? Manipuladora. E vou explicar o porquê, no meu ponto de vista, eu acho você manipuladora em algumas situações. Você é uma pessoa muito forte, com causas muito fortes. Então, a sua palavra tem muito poder aqui dentro. E você é uma das pessoas que eu mais gosto de conversar, porque você acrescenta muito nas conversas. Você tem muito conhecimento sobre os assuntos mais diversos e assuntos com os quais, às vezes, a gente nem está acostumado a debater. Então, eu acho isso foda pra caralho. Mas em algumas situações... Gustavo, vamos tomar cuidado com a linguagem. Foi mal. Acho muito massa. Mas em algumas situações, você com esse poder, você tem que saber que as suas palavras, você tem que ser muito responsável com as suas palavras. Então, eu vou dar um exemplo concreto que aconteceu na semana passada, no mesmo jogo da discórdia, onde você levantou uma bandeira muito forte para cima da outra pessoa, no caso do DG, que eu acho que não condizia com as atitudes dele. E isso tem que tomar muito cuidado, porque nesse jogo as palavras têm muito poder. E pintar um cenário que às vezes não existe, muitas pessoas podem comprar o seu discurso como existente e gerar um problema ainda maior. Então, naquele caso, aí eu vou dar, talvez manipuladora nem fosse a palavra mais exata, mas você poderia manipular opiniões, né, de pessoas que estão fora do programa a pensar de uma forma e de um problema e gerar um problema para uma pessoa que não existia, que ao meu ver não existia, e eu acho que ao ver da maioria não existia. Então é isso, Tadeu, esse é o meu argumento, que é... A Paulina pode responder se quiser, brevemente, por favor. Eu acredito que não seja isso exatamente o que tem acontecido, porque em nenhum momento eu fui taxativa em relação ao DG. Na verdade, eu expus uma situação, que é a forma como eu vi a situação e a forma como as alianças estavam se construindo. E eu percebi isso, não sozinha também, como outras pessoas na casa também trouxeram essa situação, onde essas alianças construíram essas redes e essas redes estavam levando para um caminho. Em nenhum momento eu fui taxativo em relação ao DG, em nenhum momento eu disse de uma roupa que lhe cabia ou não lhe cabia. Por isso, inclusive, no outro dia, no raio-x, eu fiz questão de reforçar e reiterar isso, porque eu sei do peso de que, se isso fosse taxativo, o peso que isso teria com o DG lá fora e também aqui dentro. Porque eu sei que as palavras ela têm muito poder e por isso eu preciso ser responsável com o que eu digo. Que bom. Obrigado, Lina. Obrigado, Gustavo. Vini. Já é difícil, né, isso aqui. Traidor, manipulador, medroso. Para quem vai flecha, Vini?
Eu vou dar manipulador, na falta de um adjetivo melhor, para Gustavo. Acredito que desde que ele chegou aqui, realmente nunca se falou tanto em movimentação de jogo. Isso acaba que meio que influencia as outras pessoas. Não estou falando no sentido literalmente negativo, tá? Entenda. Não necessariamente no sentido negativo, mas acaba que as opiniões, as falas meio que influenciam as pessoas e elas se deixam ser manipuladas por isso. E acabam tendo atitudes ou determinadas condutas que eu, particularmente, não é o meu estilo de jogo. Porque todo mundo aqui sabe qual é seu estilo de jogo. Não é diretamente uma crítica, não é diretamente uma alfinetada, é só basicamente isso. Eu não teria como dar traidor para ninguém aqui, afinal de contas aqui eu não tenho atrito direto com nenhuma dessas pessoas aqui, não teria como dar medroso para nenhuma dessas pessoas aqui. Afinal de contas, quem está aqui sentado não é medroso, porque só a gente que está aqui sabe realmente o peso, a pressão que é estar aqui. Eu, particularmente, já fui chamado aqui nesse jogo da discórdia de figurante, como uma pessoa que tem medo de se posicionar, já fui chamado de tudo isso, mas a minha vida, ela é um posicionamento. Se eu tô aqui agora, é porque a minha vida sempre foi de resistir. Se eu falo... E é isso. Você tem que falar agora da pessoa que você espetou. Não, tá, então, perdão. É porque eu tava indo para outro assunto. Mas é isso, basicamente vou dar manipulador ao Gustavo na falta de um adjetivo melhor, porque realmente esse jogo da discórdia aqui... ele tá meio difícil para quem não tem atrito direto com todo mundo aqui. Então, na falta de um adjetivo melhor, que seria melhor dizendo influenciador, vou dar manipulador pro Gustavo. Quer responder, Gustavo? Não, quero sim. Eu sei que não é adjetivo, mas eu não me considero manipulador, porque se eu fosse manipulador, eu teria conseguido escapar da votação semana passada. Então, eu me considero um despertador, porque algumas pessoas já chegaram para mim e falaram que se acordaram para o jogo depois que eu cheguei. Eu me senti até feliz com isso. Se eu servir para alguma coisa, se eu sair amanhã, eu servi para alguma coisa. Muito bem. Quem quer agora falar de algum dos emparedados? Eu. Por favor, Jéssica. De quem você vai falar? Vou falar sobre o Pedro e eu vou usar manipulador também por não achar um adjetivo melhor entre os que estão aqui. Mas ontem aconteceu uma situação comigo que me incomodou muito em relação ao que o Pedro estava falando em resposta ao voto do Lucas. E aí eu fui tentar explicar a situação e eu estava dizendo que para muitos estar aqui é uma coisa muito grande, que talvez esteja acima de qualquer coisa, de qualquer vontade que a gente tenha. E ele levou a minha fala para um lugar de que passar por cima de qualquer coisa ou de qualquer pessoa. E isso me incomodou, porque de certa forma você pegou a minha fala e manipulou ela de uma forma que tornou ela negativa. E não era isso que eu queria dizer. E isso também me fez lembrar de outra situação que nós tivemos e que também naquela situação você pegou algumas palavras que eu trouxe e transformou em outra coisa, falando que eu tinha um certo interesse em me aproximar do DG ou coisas nesse sentido. Então eu acredito que em algumas situações em que você está muito nervoso, muito agitado com aquilo que você está falando, você acaba escutando o que quer ouvir e pega essa fala e reproduz de uma forma que se torna negativa. Então isso me afetou diretamente, eu fiquei muito mal realmente, porque na verdade eu não queria dizer passar por cima de nada, porque acredito que eu sou uma das pessoas que mais fala sobre seguir os seus valores, princípios e caráter acima de qualquer coisa aqui dentro, não passar por cima de nada disso. Então, quando eu disse acima de qualquer coisa, é de vontades que a gente tenha de estar com pessoas que a gente gosta, de estar fora daqui, como você mesmo já tinha dito. Não passar por cima de qualquer coisa, que não foi isso que eu quis dizer. E é isso. Então, pode responder, Daniel? Por favor, escuta. Vamos lá. Primeiro, também já entendi, tanto que eu até falei com a Alina hoje, eu falei, cara, quando ela começou a falar, eu fiquei calado, porque eu entendo que é um jeito dela. Você falou gritando, se você depois ver nas imagens, como você, eu já respeito, já entendo também, se for que é pelo jeito tal da sua vida. Não entendo que seja agredindo nem nada, mas você falou exatamente essa frase. Desculpa, mas é que você falou passar por cima de qualquer coisa. Eu não falei isso. Não, falei estar aqui acima de qualquer coisa. Estar aqui acima de qualquer coisa. De qualquer coisa é de vontades que nós temos, não de passar em cima de nada de Estar acima de qualquer coisa. Você falou exatamente essa frase. Estar aqui acima de qualquer coisa. De qualquer vontade que nós temos. E eu só falei a mesma frase que você falou. Você falou assim, eu não estou aqui para passar. Pois eu não estou aqui acima de qualquer coisa. Não quero ficar aqui acima de qualquer coisa. Você falou passar em cima de qualquer coisa. E eu não estava falando passar. Tudo bem, enfim. Porque estar acima não significa passar por cima. São coisas completamente distintas. Então tá bom, você falou então. Então tá bom, consertando, você falou...
Eu quero estar aqui acima de qualquer coisa. Eu não quero estar aqui acima de qualquer coisa. Única e exclusivamente sobre mim. Eu estava falando sobre a justificativa do Lucas, sobre a vontade que algumas pessoas têm de estar aqui acima de qualquer coisa. Você falou de estar acima de qualquer coisa. Eu só respondi. Eu não estou afim de ficar aqui acima de qualquer coisa. Mas você não falou isso. Você pegou a minha palavra e transformou em uma outra coisa. Não, é que eu só falei acima de qualquer coisa. Você consertou. Eu te dei o direito de consertar. Na hora que eu falei, tudo bem, mas eu não estou afim de estar aqui acima de qualquer coisa. Aí você falou assim, não, você foi e se consertou. Foi só isso. Tá bom. É isso. Obrigada, Tadeu. Mais alguém quer falar sobre algum dos emparedados? Bom, então a gente vai fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. Para refletir, e agora podemos falar de qualquer jogador, não só de quem está no paredão. Quem gostaria de falar? Posso ir? Por favor, Slow. Eu vou pegar... Sempre se apresenta. Eu vou pegar um manipulador, vou dar pro Arthur. Seguinte... cadê ele? Ali. Eu te acho, eu falei pra você, vou agora falar só sobre jogo, tá? Que como pessoa sabe que eu adoro muito você. Vou usar um exemplo concreto. Eu acho que você, em alguns momentos, gosta de usar palavras e situações a seu favor e, mesmo assim, de uma forma muito coerente, consegue manipular e continuar sendo coerente. Porque, por exemplo, vou usar um exemplo que aconteceu com nós dois, que foi quando você voltou à prova da resistência e você escutou que eu tinha ido pro quarto comemorar com Laís que você tinha saído. E, de fato, eu fui comemorar porque você, na nossa idealização, se fosse líder, poderia indicá-la e eu, como uma pessoa que joga também, que pensa estrategicamente aqui dentro, idealizei que você poderia votar nela e tirar uma aliada minha daqui do programa. E aí você pegou uma parte do que escutou e aí, no meio da sala, ele começou a falar sobre isso com muita gente. E, inclusive, em muitos momentos, tu falava isso direcionando para outras pessoas. Tipo, ela falou isso, isso e isso. E aí tu retrucava o que eu falava para outras pessoas. Então, assim, você consegue pegar uma parte do que você não escutou no todo e consegue usar aquilo a teu favor para convencer outras pessoas de que aquilo que tu pensa é o que aconteceu. E na nossa relação especificamente, eu acho que aquela situação não poderia ter acontecido. Eu acho que você poderia ter chegado para mim, Eslovênia, aconteceu isso. Foi isso mesmo? E você não fez. Da mesma forma que muitas vezes aconteceu ao contrário, e eu fui até você em particular, falei, Arthur, aconteceu isso, você falou isso, e você, não, Slow, eu não falei, falei assim. E eu acolhi por termos uma relação que eu acredito que é muito construtiva. E ali fora eu não achei. Então, para mim, você foi manipulador, porque você naquele momento usou de uma coisa que você não escutou num todo para fazer outras pessoas acreditarem naquilo que você achava que tinha acontecido e que não foi. Posso responder, Tadeu? Por favor. Bom, em primeiro lugar, eu já te pedi desculpa lá por não ter falado com você em particular. De fato, eu deveria ter falado em particular com você. Eu não peguei uma parte do que eu ouvi. Eu peguei tudo que eu ouvi e falei com você. Não foi uma parte. Eu escutei o todo, peguei uma parte e quis manipular. Que eu falei. Eu falei tudo o que eu ouvi e fui falar pra você. Deveria ter falado no particular, concordo com você. Resolvi falar ali. Ali eu não estava tentando convencer ninguém sobre alguma coisa. Até porque não era um assunto onde eu tinha que convencer ninguém sobre algo. Eu estava falando, eu apenas soltei de maneira equivocada, não foi só com você, o que eu tinha escutado que me machucou por ser uma pessoa, você ser uma pessoa que eu gosto. Então, se é uma pessoa que eu gosto, que eu acabei de sair de uma prova que eu fiquei 21 horas e a pessoa entra no quarto comemorando, foi uma parada que me machucou e me incomodou. E a minha maneira de expressar isso não foi a melhor maneira, que foi, tipo, te dando jogando ao ar, te dando uma alfinetada, ali na frente de, sei lá, tinha umas 3 ou 4 pessoas, não tinham várias pessoas. Arthur, naturalmente, talvez sem perceber, você quer sim convencer as pessoas da tua ideia. Não tô falando que isso é certo ou errado, tá? Mas você naturalmente faz isso. Mas me dá um em alguns exemplo. momentos, eu acho muito... Acabei de citar. Então, mas não estava convencendo ninguém de nada, pô. Mano, a gente estava nem conversando sobre isso. Que você expõe o que você acredita que deveria ser pra mim. Eslovênia, eu escutei isso e eu falei, não foi só isso. Foi isso. E você continuou falando, porque foi isso. Quando você disse pra mim que tinha escutado tal coisa, eu falei, calma, não foi isso. Eu falei, isso aqui. Mesmo você falou, tudo bem. Mas aquilo que eu escutei, eu pensei isso. Não é PA. Isso, e teve outra hora que eu falei, mano, não fale com o PA, fale comigo, porque aqui você fala coisa que era comigo, mas onde entendeu? tá a então, parte que eu tô tentando convencer alguém?
A partir do Não momento que você convenceu expõe ninguém, pô. isso e fica questionando pra pessoa, não é. Você quer a aprovação dos outros, pô. É assim. Ah, não então, concordo, assim, mas naturalmente, tudo bem. Bom, desculpa por ter naturalmente, falado então, na frente de outras tranquilo, pessoas, mas como a gente tem que aqui mas colocar eu uma não coisa, tava tentando aquilo pra mim, você convencer ninguém. conseguiu de uma forma, talvez sem perceber, querendo manipular as pessoas de uma situação que não aconteceu. Depois você entendeu que não foi aquilo, ótimo. A gente se desculpou, porque eu também me coloquei no lugar de uma pessoa que não queria machucá-lo. Foi extremamente jogo. E depois que eu comemorei com ela, eu falei, pô, amo aquele menino, mas é jogo. Eu falei isso no quarto, que foi a parte que você não escutou. Mas independente disso, eu acho que na situação, naturalmente você, como jogador, como pessoa, você assim, não é ruim, mas você quer sim. Mas você com falou que eu as peguei pessoas- parte do que eu ouvi e falei, Não, você- eu peguei tá tudo bom, que eu ouvi. Então, tá, ó, outra forma de manipular. É Você isso. pega as minhas Manipular palavras. o quê? Mas você pega falou, as minhas essa foi a sua palavras de uma frase, forma Slo. que Tu ainda tá certo. Essa foi as suas então bora- palavras. Tá bom, então não peguei a parte. Peguei tudo que você escutou. É isso, Então, essa é o tudo certo. Você escutou. Então, Isso é o mesmo certo. assim, tudo que você escutou, eu expliquei o todo. E mesmo assim, Eu já lá, te pedi você- desculpa. Não tô dizendo que eu tô Não, certo, já não, pedi tudo desculpa. bem, desculpamos já, mas é uma coisa que deve ser frisada. A gente tem que colocar aqui uma bom. flechinha em alguém. Então, naturalmente, eu acho que você tem que convencer as pessoas de algo que você acredita. E não é que tá errado ou certo, mas em alguns momentos, por favor, escute um todo para poder se posicionar. Isso para mim, perante a mim, que é uma pessoa que lhe admira pra caramba aqui dentro. Ok, João. Obrigado, obrigado a todos. Quem vai aplicar a próxima flecha? Pode ser eu. Por favor, Laís. Cadê? Eu até tento mudar aqui, né? Não bater na mesma tecla, mas como a mesma pessoa fica batendo na mesma tecla em votação comigo, então vamos bater na mesma tecla na discórdia também. Manipulador. Arthur. E eu concordo em muita coisa que a Slo falou aqui a respeito dele. E tem vários outros pontos que eu posso falar, tá? Que você falou, me dá mais exemplo. Eu tenho vários. Inclusive, um aconteceu ali agora. Primeiro, vou fazer na ordem. Eu acho que ele tenta, sim, manipular os meninos a favor sempre dele. E a partir do momento que isso não favorece ele, ele vai lá e quebra aquela aliança, porque não favoreceu ele. Por exemplo, com o Lucas, que aconteceu. Que eu estei na sala ali ontem, que eu nem sabia. O Lucas vai lá tentar no quarto, sondar voto nosso, para ele tentar articular alguma coisa que beneficie ele ou algum amigo próximo dele. E não consegue. Aí ele vai lá, quebra aliança com a pessoa. Entendeu? Pra mim isso é manipular as pessoas aqui. De novo você tá falando sobre o que você não sabe, mas vai lá. Continua. Tudo bem, foi o que eu escutei. Tá? Mais um jogo da discórdia, você falando algo que você não sabe, mas vai lá. Tá, outra coisa que eu escutei agora, que foi ali na minha frente. Estava conversando com a Alina, inclusive eu estava do seu lado. E eu acho que ele tenta manipular não só as pessoas aqui dentro, como o público lá fora. Que ele virou ali e falou assim, eu jogo sozinho aqui, já falei isso várias vezes, o que eu não vejo, e tentou se comparar com uma ganhadora do ano passado. Ela joga sozinha e ela falava que jogava com o público. Não. Não falou isso? Não, pô, Alina, Você não tem nada falou a ver isso? disso. A gente estava falando sobre pessoas que jogaram sozinha. Várias pessoas. Deu exemplo do E aí- Dourado, deu exemplo da Juliette, deu exemplo... Não tava Pessoas que falando ganharam o dela. BBB. Ponto. Pessoas que ganharam o BBB. E aí você Eu se que tô colocou nessa manipulando, posição. né? Eu que tô me manipulando. Sim, aí você colocou... Porque tudo que você fala, inclusive, várias coisas que tu já falou aqui, se tu fala de uma forma e depois tenta colocar de outra forma para você soar melhor lá fora, talvez, mas tá vendo o que tá acontecendo aqui dentro. Comigo, como falar comigo, mas não foi só comigo, foi com a Slo, com o Vini e com a Jade. Tu já falou assim, eu já voltei 3 vezes num paredão. Tu quer ir comigo? Não sei o que, tipo dessa entonação. Cara, tu falou ali na foi sala. nada disso. Tu falou na sala. Eu falei, Sabe você o que quer ir comigo? Eu Não. falei essa frase? Não, essa frase Mas não você falou. acabou de falar, você tá Nesse sentido. manipulando, porra. Nesse Eu que sou sentido. manipulador? Nesse sentido. Sim, você é manipulador. Tá bom, é. E aí você vira e fala assim, já voltei de 3 paredões. Vai assim, tipo assim, se achando foda. Que eu queria ter falado no jogo pessoal passado e não falei. Entendeu? Então assim, tu tenta manipular de alguma forma. Aqui dentro, que a gente vê toda hora, e lá fora, com o público. Você vira e fala, tô jogando sozinha aqui e com o público lá fora. Isso é o que eu acho, pô. Isso é o que eu acho. Eu tô E o que jogando eu não acho, sozinho. que tem várias pessoas do seu lado. Não. A partir do momento... É só você perguntar pra eles quantas vezes eles toparam jogar junto a partir comigo. a partir do momento que eles não vão na sua onda aqui, aí tu vai lá e quebra a aliança. Talvez é por isso que tu acha que não tem pessoas te protegendo aqui dentro. Eu acho engraçado que no ao vivo você adora dar um show. Fora do ao vivo você quer conversar e baixa a bolinha e quer Eu falar estou sobre falando outras justamente coisas. o que a gente acho falou ali. engraçado. Eu estou Você se colocando em transforma público. no ao vivo. Tu Acabou o show? convive comigo? Tu convive comigo? Não, mano, você se transforma no Tu ao vivo. convive comigo pra saber se eu me transformo só aqui Não, dentro? eu tô vendo, pô. Tá vendo? Tu convive comigo Não, em eu todos tô os vendo lugares. aqui, você se transforma Só no com ao esses vivo. 2 olhos aqui agora, meu querido. Ali dentro você não sabe o que eu faço. Graças. Entendeu? E é assim, eu sou assim o tempo inteiro, eu jogo o tempo inteiro, tu que não vê. É. Ou se faz de Eu cego. tô falando de jogo, pô. Ou se faz de cego. Falei de jogo. Tá se fazendo de cego, Arthur.
manipulador aqui dentro e tendo manipulado por lá fora também. Deve ser. Eu espero que eles enxerguem em algum momento isso. Aham, com certeza. Falou um monte de coisa, falou Tadeu. e não disse nada. Continuou manipulando, botou palavras na minha boca. E sobre o Lucas, sobre romper a aliança com o Lucas, na hora que eu for falar dele, eu vou falar tudo o que eu acho. E aí você vai ouvir. Você mais uma vez no jogo da discórdia, você está falando sobre algo que você não sabe, mais uma semana. Aí tu sempre, você é só você que sabe tudo aqui, tu já percebeu? Tá na minha vez de responder. Tu já percebeu? Tá na E minha toda vez de vez que responder. você tá falando coisa que você não sabe, que você não Mas viu. não sabe. Só você que sabe aqui. Não, você sabe tudo aqui. Você está falando sobre a minha relação com o Lucas, que você não sabe. Que eu escutei. Que você não sabe o que aconteceu. Você nem sabe o que a gente conversou. Foi dito na sala. Tá gravado. Entendeu? Que bom que tá gravado. E eu conversei com o Lucas também. Então tá bom. Então na hora que eu for falar, você escuta. Ok. É isso. Mais uma vez você tá falando sobre o que você Tudo não bem. sabe. E outra coisa. Começou a falar aí, manipulou frases que eu não falei. Vem comigo no paredão. Nenhum momento eu falei isso. E quando eu tava conversando com a Lina sobre jogar sozinho, isso é como eu me sinto. Eu me sinto. E primeiro, a conversa não era nem com você, era sobre eu e Lina. Eu estava no meio da conversa também. Não, em nenhum momento eu me dirigi a palavra a você. Não, mas eu estava na conversa, eu estava ali escutando. Somente com ela. Sim. Em nenhum momento eu me comparei com alguma ganhadora ou eu me coloquei no lugar de Como ganhadora. Eldorado e Juliette que ganhou jogando sozinha aqui dentro A gente estava falando sobre estratégias de jogo, sobre estratégia, sobre não ter certo e errado. Não tem, eu não tô falando que é certo ou errado. Eu não tô falando que é errado você jogar assim. Deixa eu falar. Eu falei que era errado. Na hora de eu falar. Você colocou uma palavra na minha boca. Tá na hora de eu falar. Você colocou uma palavra na minha boca. Tá na hora de eu falar. Eu estava falando sobre não ter estratégia certa ou errada. E aí, dentro desse contexto, você está tirando do contexto, eu disse... Não tô tirando. Tá bom, tá gravado, o público já viu, não vou perder meu tempo Aí, com você. pronto, conversa o público mais uma vez, eles estão tá vendo também. É isso aí. Pronto, é isso. É isso, tá gravado. Ok, vamos à próxima flecha. Posso ir, Tadeu? Por favor. Eu vou usar não é essa palavra que eu gostaria de usar, porque não foi dessa forma que eu me senti. Eu acho que ele foi desleal comigo, mas como não tem... É o Lucas. Como não tem uma outra placa, eu vou ter que usar essa e eu vou explicar o porquê. O Lucas é uma pessoa que eu gosto, que eu me identifiquei de alguma maneira, senão não teria em nenhum momento a gente teria conversado. Quando a gente começou a conversar, o Lucas não tinha nada, ele estava no monstro quando a gente começou a trocar ideia sobre jogo. Eu senti que ele foi desleal comigo, porque em várias conversas que a gente teve uma especificamente que ele virou para mim e ele disse que ele esperava que ele nunca se decepcionasse comigo. E eu disse para ele que ele não iria se decepcionar comigo, que meu jogo era muito coerente. E ele disse, eu não estou falando sobre coerência, estou falando sobre lealdade. Eu falei, eu vou ser leal a você. Para mim, ser leal, ser parceiro no jogo ou num relacionamento, não é sobre a gente cometer o erro. É sobre a gente pensar sobre aquela possibilidade e a gente dividir com o outro pensamentos e coisas que a gente está achando ou está querendo. Isso para mim é ser leal. Eu acho que quando você teve uma atitude e você mudou de ideia e você chegou a pensar sobre, sondar, é você perguntar, pô, quem você está pensando em votar? Ah, tal. Outra coisa é você falar, eu prefiro ir com tal pessoa. Isso já não é mais sondar, é você dizer qual é a sua vontade. Quando você faz isso, não tem problema você ter mudado de ideia, mas você poderia ter vindo conversar comigo, falar, irmão, é o seguinte, a gente tinha falado sobre uma coisa, mas agora eu estou pensando outra, estou num outro momento do jogo, estou num paredão, estou sentindo assim, assado, o que eu posso fazer? Eu estou com vontade de ir com ele e a gente iria dialogar sobre isso. Isso é o que eu acho que você deveria ter feito comigo. Quando eu descubro no jogo da discórdia aqui o que tinha acontecido, na segunda-feira, depois do jogo da discórdia, você não veio falar comigo, eu esperei, você não veio. Na terça, você não veio e eu falei pra você, depois eu quero trocar uma ideia com você não veio. Na quarta, quando eu fui trocar uma ideia com você, que eu sentei do seu lado, eu falei, pô, e aquela história lá que o Eli falou do Thiago? Você falou, eu queria falar com você. Não, você não queria falar comigo. Se você quisesse, você tinha falado na segunda, tinha falado na terça, você tinha falado antes de eu ir falar com você. Então você não veio falar comigo. E ali eu senti que você foi desleal. Porque eu, até no almoço do anjo, para decidir quem eu ia levar, eu fui trocar essa ideia com você. Pô, irmão, tô pensando em fazer isso no almoço do anjo por causa disso. O que você acha? Isso para mim é ser parceiro, isso para mim é ser leal. Eu não acho que você foi leal comigo na questão do Thiago. Então por isso que eu tô te dando essa... Você sentiu então como uma traição? É que é a palavra que mais se aproxima. Eu acho que ele me traiu. Palavras aí que a gente precisa. Me senti um pouco traído, sim, porque enquanto ele sabia que o Thiago era a minha prioridade, que eu queria salvar o Thiago de qualquer forma, ele de alguma forma ele estava sondando as pessoas para quem eles iam votar e dizendo qual era a preferência deles sem em nenhum momento trocar essa ideia comigo.
Então, por esse motivo, eu dei essa placa para ele. É isso. Lucas. Então, gosto muito de você, falo abertamente isso para todo mundo. Sondei, não vou mentir, sondei com Eli para saber qual era o voto do outro quarto, mesmo tendo uma ideia já que possivelmente seria o Thiago. Só que na mesma noite, na festa, eu comprei a briga com você, falei, pô, tamo junto. Eu não sentia a necessidade de falar, porque eu já tinha comprado a briga com você de noite ali, eu, você, Thiago e Gustavo. Se você se sentiu traído, eu quero pedir desculpa para você. Quero pedir desculpa, porque em nenhum momento eu pensei em te trair, até porque a gente fechou de noite se comprometer no domingo todo, de tentar uma articulação para salvar o Thiago. E o Thiago concordou, e na verdade ele ia pensar se gostaria ou não. Então o que eu tenho para falar aqui, desculpa se você pensou nisso, mas é que no meu coração, por ter fechado já com você, que a gente ia salvar o Thiago, eu me senti tipo, pô, mas você, desculpa te interromper rapidinho, Tadeu, mas você entende o lugar de eu descobrir que rolou esse movimento que eu não sabia num jogo da discórdia e em nenhum momento você vir conversar comigo e falar assim, depois do jogo, pô, cara, não falei com você, não senti necessidade, aconteceu isso, em nenhum momento você veio conversar comigo. Foi uma falta de comunicação. Foi uma falta de comunicação, mas assim, eu não fiz nenhum movimento para tirar o Thiago. Eu simplesmente... Não, em nenhum momento eu falei que você fez um movimento para tirar o Thiago. Não foi essa palavra que eu usei. O que eu disse foi que você não foi só sondar, você deixou claro a sua vontade que você queria ir com ele e você em nenhum momento dividiu isso comigo. Falou, cara, eu mudei de ideia, eu tenho vontade de ir com o Thiago. E aí, o que você acha? É porque como a noite a gente fechou que ia proteger o Thiago, porque ele é um seu aliado, para mim não tinha necessidade. Se você tivesse só pensado nisso e não tivesse envolvido outra pessoa, tudo bem, um pensamento na tua cabeça e você poderia ter guardado. Como envolvi uma outra pessoa, eu acho que você acha que você deveria ter vindo conversar comigo. Então, eu achei que não. É o que eu acho. Mas beleza, sobre lealdade é isso. Eu entendo o seu motivo e peço desculpa, mas aqui a gente tinha fechado já. E só para terminar, é o que eu já disse uma vez, com você na piscina, eu sou assim, nos meus relacionamentos. Eu não enterro as pessoas só porque as pessoas erraram comigo uma vez. Eu dou várias chances para as pessoas. Mas o que mais me chateou foi o fato de você não reconhecer em nenhum momento que você errou comigo. Se você, em algum momento, reconhecer ou achar que você errou comigo, você quiser trocar uma ideia comigo para que a gente possa ter um relacionamento, para que a gente possa voltar a falar, mano, eu estou sempre aberto. Eu não sou a pessoa que fecho e não dou segunda chance para as pessoas. Eu dou várias chances para as pessoas porque eu sou uma pessoa que eu erro. Então, seria incoerente eu não fazer isso. Então, basicamente é isso. Tadeu, só para fechar, de eu não ter ido procurar você, tipo, na segunda, terça ou quarta, é que especialmente aquele domingo e aquela segunda foi muito difícil eu ter votado no Eli por gostar muito do Eli. Então, realmente, eu dormi praticamente o dia todo, na segunda, na terça. Então, assim, eu não estava conseguindo encontrar um momento para falar com você. Mas você pode ter certeza que eu iria conversar com você, Arthur. Você pode ter certeza disso. Obrigado, Lucas. Valeu, Tadeu. Bom, a gente vai fazer mais uma pequena pausa. Enquanto isso, conhecer. Manipulador, traidor ou medroso são as palavras do jogo da discórdia de hoje. A gente volta já. Hoje eu vou falar do Arthur. Porque eu acho que ele seja manipulador, mas eu acho que ele faz isso de uma maneira muito inteligente. Porque eu acho que ele manipula muito bem as ideias e principalmente manipula suas palavras, os pensamentos que você traz, que você constrói. Só que o que eu acho mais interessante é que você faz isso declaradamente. Eu não acho que você faz isso por debaixo dos panos. Eu não acho que você manipule de forma sinuosa, assim, sem querer fazer isso ou, tipo, disfarçando a situação. Como, por exemplo, quando você... E eu vou falar aqui, a partir das coisas que eu ouvi, porque, mais uma vez, eu acredito também que eu não tenho acesso a todas as informações, mas a partir das informações que você trouxe ontem e trouxe hoje, como, por exemplo, na sua relação com o Lucas, eu acho que é uma maneira de manipular a situação para fazer acordos que te convenham em determinados momentos, mas eu não acho que você faça essa manipulação sem que a outra pessoa perceba. Você estabelece acordos. E não acho também necessariamente que quando esses acordos acho que você quebra esses acordos ou quebra essas relações quando justamente há algo que quebrou os acordos que estavam ali feitos.
E acho que isso faz com que você se movimente no jogo, procurando estabelecer essas redes, estabelecendo as suas ideias, mostrando as ideias que você quer construir no jogo com essas outras pessoas para a sua sobrevivência, e isso também mostrando que isso também pode trazer um benefício para todas as pessoas. Acho que você faz isso de forma declarada, acho que você faz isso de forma muito bem feita, e o que eu acho, e o que eu chego a admirar nesse lugar é que você faz isso de forma transparente. Você fala o que você quer, você cumpre com os seus acordos, que foi o que eu disse hoje mais cedo para você, que eu acho que é você não assume acordos ou compromissos que você não consiga cumprir. Que daí quando uma outra pessoa não cumpre os acordos que foram estabelecidos entre vocês, e você tem o direito de romper com essa relação. Então, nesse lugar, eu sinto que você manipula o jogo e sinto que sim, também, pode ser equivocado do meu ponto de vista, mas eu sinto que a forma como você às vezes articula o seu pensamento, a forma a dar a entender que você está jogando sozinho, porque eu não sinto realmente, eu posso estar equivocada, mas eu não sinto que você joga sozinho. Eu sinto, muito pelo contrário, que você se movimenta pela casa, algumas vezes, buscando aliados ou aliadas com quem você possa caminhar junto. E onde você tenta estabelecer esses acordos, manipulando as suas ideias, ou manipulando nesse lugar de manipular mesmo, de mover as suas ideias para convencer essas outras pessoas. Não acho que isso seja ruim. Não acho que você faça isso de forma disfarçada, mas acho que você faz isso e acho que quando você traz isso para fora, que você joga sozinho, querendo ou não, você acaba movendo uma situação que pode fazer com que pessoas lá fora te vejam sozinho dentro de uma situação que, na verdade, eu não vejo que você está. Tá. Posso falar, Tadeu? É isso. Sim, por favor. Três pontos. Primeiro é o seguinte, quando eu falo sobre mim, eu falo sobre o que eu sinto. Então, isso não cabe nenhuma outra pessoa dizer se é ou se não é. Eu me sinto, a frase é, eu me sinto jogando sozinho. E por isso eu falo como eu vejo, então, se eu como me eu sinto, a situação também. É como eu me sinto. Se eu jogo com 10 pessoas, 100 ou sozinho, isso é como eu me sinto. Quando você diz que eu estou o tempo inteiro indo atrás de pessoas para ter aliados, quando você fala... Você se move. Eu me movo atrás de aliados. Se eu me movo atrás de aliados é porque eu me sinto sozinho, estou sozinho. Não estou porque se eu estou jogando com pessoas, eu não preciso me mover. Eu já tenho as pessoas e a gente joga junto. Mas as relações transitam também. Não, tudo bem, mas então em algum momento ou em vários momentos eu estou sozinho, porque se eu preciso me mover é porque mas eu em não estou com alguns momentos ninguém. você também não está. Agora, o que eu queria te perguntar é, aonde está a manipulação na minha aproximação, por exemplo, com o Lucas? Porque se eu converso com ele e a gente estabelece um combinado, o combinado é de duas partes, não é? Porque eu manipulei ele. Por que é essa mas frase? Eu manipulei ele para ele estar Não vejo isso comigo. mais uma vez. Não vejo isso. Não estou mas colocando isso de uma manipular. Forma não é simples. Porque eu acho que a gente se encontra, conversa e cria um combinado. Onde você cria situações, assim como todas nós aqui criamos situações para que a gente possa se defender. E eu acho que você faz isso muito bem e faz isso melhor ainda porque você faz isso declaradamente. Você não disfarça para que a outra pessoa não perceba o que está sendo feito. Você mostra e evidencia, manipula a situação para que ela perceba. Né? Se eu chego pra ele assim, vamos jogar junto, vamos? Mas é a maneira como eu também estou manipulando as palavras para utilizar disso, para utilizar do jogo para dizer que você manipula a situação, ou utiliza da situação, utiliza os seus pensamentos, as suas ideias para convencer a outra pessoa a estipular um acordo entre vocês, porque esse acordo vai vir a ser benéfico, vai vir a ser benéfico para ambas as partes. Mas por que é sempre nesse lugar do convencimento? Por que é sempre nesse lugar da manipulação, convencimento? Não pode ser os dois querem? Eu não estou convencendo mas ninguém. Qual é o problema de convencer uma outra pessoa de uma outra ideia? Mas é que nesse caso do Lucas foi uma coisa que aconteceu de forma mútua. Eu não precisei convencer ele. Não trouxe 1000 argumentos para falar, não, vamos fazer, eu preciso de você. Mas eu não acho que seja sobre isso. Mas você está falando sobre isso, sobre convencer e manipular. Mas eu não estou falando que o convencimento ele seja uma coisa ruim. Assim como eu estou tentando te convencer do que eu estou pensando aqui agora. Eu estou tentando te convencer porque eu estou falando sobre o que eu sinto. Eu estou falando do que eu sinto a partir do que eu vejo. E estou falando isso vendo das outras situações que eu vejo, que a gente cria, que a gente manipula, que a gente desenvolve aqui dentro do jogo. Então... Ok. Obrigado, Lina. Pode ser, Tadeu. Vai lá, Lucas. Não queria dizer. Aí todo mundo rabo quem, tá vendo? Quem é a pessoa? Então, eu vou colocar medroso no Eli. Eu ia colocar isso. No jogo da Discord da segunda passada, a gente teve uma conversa aqui de tarde. Você estava até passando para tomar banho, Arthur, e era sobre aquele assunto do Thiago. Então, assim,
Eu poderia ter levado ele para outro canto para você acabar não escutando, mas como eu iria falar com você sobre esse assunto, eu deixei ele falar alto e tal. Aí acabou que resolveu, até comentei com a galera, pô, tá tudo resolvido, eu e ele. Aí no jogo da discórdia, ele vem e puxa esse mesmo assunto, sendo assim, que na minha visão já estava resolvido e ele tinha mais de uma pessoa para entrar em confronto. E ele acabou me puxando, falando algo que, óbvio que a gente já tinha conversado e eu não vi muita incoerência em falar que eu era incoerente. Por isso que, no medo, às vezes, de se indispor com outra pessoa, ele acabou me puxando. É isso. Posso falar? Por favor, Eli. A minha atitude de puxar você no jogo da Discord não foi medo, foi estratégico para que todo mundo soubesse como eu estava me sentindo. E eu tinha certeza, porque eu já tinha visto as movimentações de vocês, inclusive na festa, que o seu maior aliado, que no caso, até naquele momento, era o Arthur, poderia não saber de tudo que aconteceu, principalmente das nossas conversas. Então não foi medo de eu puxar outra pessoa. Foi que naquele momento, para mim era mais coerente deixar na situação pública, deixar para todo mundo sabendo ao mesmo tempo, do que ficar fazendo depois, sabia disso, sabia daquilo, sabia aquilo outro. E realmente a gente conversou talvez 1 hora antes do jogo da Discord, foi muito próximo, mas a minha atitude realmente não foi medo, foi estratégica para que todo mundo soubesse ao mesmo tempo. Beleza, Ok. entendeu? Próximo. Eu vou. Vai lá, DG. Quem você escolheu? Deixa eu escolher a placa primeiro. Escolher manipuladora. Não é manipuladora, controladora, vou botar na Alina. Não é pessoal, e sim do jogo. A Alina, como uma pessoa fora da curva, fora do normal. Geral gosta, cativa todo mundo tem um carinho. Só que às vezes eu a vejo ela vendo algumas situações que não diz respeito a ela diretamente, né? E daquele momento ela tentar controlar e se colocar ali como fator